O Ryu quase morreu e o anime cortou isso. Isso é algo que acontece quando ele ainda estava na floresta de Hondo, em uma parte dos conteúdos cortados do primeiro episódio. Lá nós temos o Ryu indo para a praia, e claro, por consequência entrando no oceano, que foi o seu grande erro. No anime, inclusive, temos uma cena dele no oceano, mas é só isso, é um quadro específico que acabou. Mas essas cenas do oceano foram bem maiores do que o anime te mostrou, na verdade elas foram bem grandes. O Ryu, inclusive, quase morreu 2 vezes por causa delas. Mesmo que ele seja um mago da água, ele quase morreu dentro da água. E hoje eu vou te contar como que isso aconteceu e o que o anime cortou. Se você não me conhece, eu sou o Diogo, dono do Grupo de Animes, e te convido a conhecer o meu canal se você for novo por aqui. Eu faço vários vídeos de animes que eu sei que você vai gostar e não custa nada me dar uma chancezinha em se inscrever aqui no canal. É só um clique e é super rápido. A primeira ida de Ryu até o oceano foi depois que ele aprendeu o jato de água abrasivo, o que significa que ele já estava na floresta há algum tempo. E embora ele já estivesse acostumado com tudo, ele ainda não havia conquistado o oceano próximo de sua casa. E dessa forma, ele decidiu que era hora disso, era hora de conquistar os mares também. Só que claro, nesse anime não como o rei dos piratas. Além de que ao ir para o oceano, ele poderia conseguir algum sal de água salgada, junto é claro de comida do mar, frutos do mar. Muitos peixes que ele não teria acesso nos rios que ele frequenta. E assim, ele foi até a praia e ficou admirado com a vista de lá por um tempo, e depois trabalhou para coletar um balde de sal da água. Já que ele é um mago de água e trabalha com magia molecular, ele conseguiu separar a água do sal, o sal da areia, essas paradas, conseguindo ter um balde só de sal. E agora, com isso feito, ele achou que seria interessante colocar suas mãos em frutos do mar. E assim, ele se jogou de um penhasco para entrar no oceano. A água ali era limpa e cristalina, ele conseguia ver tudo perfeitamente, e nota-se que ele conseguia ver tudo, ele tá com o olho aberto em água salgada, e eu sinceramente não sei como que isso é possível. Mas aqui ele conseguia enxergar tudo, a vida marítima era linda, peixes coloridos, corais e outras formas de vida que ele não conhecia. E enquanto observava, Ryu encontrou um peixe que parecia delicioso, então ele partiu pro abate com a sua lança, cortando o peixe na hora. Porém, o problema foi exatamente esse. No momento em que ele espetou o peixe, o mundo mudou. O mar, que até agora parecia o céu, o paraíso, do nada se transformou no inferno. Isso porque Ryu se esqueceu que isso não era a Terra, e sim o mundo de Fi, um mundo que é habitado por monstros, e por consequência, o mar também é. No momento que o Ryu matou aquele peixe, ele se tornou um inimigo do mar. Todos os peixes coloridos fugiram imediatamente, e Ryu percebeu a mudança na água, começando a pensar que ele deveria fugir agora. Porém, era tarde demais. No momento em que ele virou, tinha um cardume de peixes chamado Bola de Isca, onde essa bola de isca existe até mesmo no nosso mundo, onde é basicamente um cardume de sardinhas que começa a enxamear e nadar em forma de esfera ao redor do alvo que eles querem ir contra. Normalmente isso seria para atum e outros predadores, peixes que comem sardinhas, mas no caso aqui, o Ryu era o alvo, o predador. E embora as sardinhas pareçam insignificantes, no nosso mundo elas seriam, e por isso precisam dessa bola para afastar predadores, a bola de isca ao redor do Ryu era formada de monstros aquáticos, não eram sardinhas, eram monstros. E o pior de tudo é que o Ryu não reconheceu nenhum dos monstros e peixes. Quando ele veio para esse mundo, ele ganhou 2 enciclopédias daquele anjo, uma de monstros terrestres para iniciantes e uma de plantas. Só que ele não ganhou nenhum material marítimo, e o mar tem tantos monstros que existe uma enciclopédia apenas para monstros do mar. Ou seja, ele não conhece nada ali. Ele não conhece nenhuma raça, não sabe suas fraquezas, seus pontos fortes e nem nada. As chances dele ganhar aqui eram muito baixas, ele não tinha informações, estava em território inimigo. Ele sabia que a opção mais inteligente era fugir. O problema é que ele não conseguia chutar a água, empurrar ou puxar ela com as suas mãos. O seu corpo não estava afundando, mas também não estava boiando, ele não conseguia se mexer, ele estava preso ali. É como se a água não reagisse a ele. Exatamente, um mago de água não conseguia se mexer na água. Ele não conseguia entender ou se conectar com a água ao redor dele, tanto que ele começou a entrar em pânico, afinal isso aqui era uma situação muito ruim mesmo. Assim, os peixes começaram a nadar até ele como se fossem torpedos, onde ele mal conseguiu formar paredes de gelo para parar o ataque. Porém, depois de se defender com paredes de gelo por um tempo, ele perdeu o controle sobre ela. O controle da sua parede foi roubado e então ela foi desfeita. E claro, os monstros obviamente não pararam de atacar ele, eles continuaram atacando. E assim ele continuou criando paredes para se defender, apenas para que alguns segundos depois elas fossem tomadas então desfeitas. Aqui o controle da água ao redor do rio foi tirado dele, ele não consegue fazer
nada, se bem que ele já está nadando. Como mago de água, ele treinou esse elemento, tanto que ele usa magia de nível molecular, o que o deixou ainda mais habilidoso em controlar a sua magia. Porém, os seus oponentes são monstros marítimos, formas de vida aquáticas. Eles nasceram, cresceram e foram criados dentro da água. A magia de água deles não é no nível molecular, é no nível genético. Eles nasceram controlando a magia, eles nasceram vivendo da água. A vida deles é basicamente usar magia de água, então o Rio não tem chance de superar eles neste momento. E além disso, seus inimigos estavam na casa dos milhares aqui. O cardume de peixes, a bola de isca ao redor dele, era de milhares de peixes, não era apenas um ou dois. E assim, ele continuou criando paredes de gelo para se defender a cada segundo, apenas para que elas não fossem tomadas e dissipadas. O problema é que ele percebeu que nessa situação ele só duraria no máximo uns 4 minutos, afinal ele precisa de oxigênio para respirar, e assim ele tentou retomar o controle da água que está tocando seu corpo pelo menos, mas a água rejeitava o controle dele de forma forte. Isso aqui mostrava que ele não conseguia tomar o controle da água dos monstros, porque eles eram mais habilidosos do que ele. Mas então ele resolveu tentar algo diferente. Com a quantia mínima de água que ele conseguia controlar nas suas mãos e nos seus pés, ele criou uma imagem e começou a soltar vários jatos de água a partir dos seus pés, 32 em cada perna. E graças a essa propulsão insana, o corpo de Rio foi instantaneamente repelido para fora da água, chegando à superfície da água em um instante. Onde, aproveitando essa brecha, ele começou a balançar sua lança mais algumas vezes para machucar alguns monstros, já que a lança não era magia para eles tomarem controle, e ele conseguia se mexer agora de novo. E assim, graças aos ataques, uma rachadura apareceu na bola de iscas, e os peixes começaram a fugir para todos os lados. Eles abandonaram sua estratégia e foram embora. O problema é que o rio ainda estava na água, e o mar é o inimigo dele ainda. De novo, ele baixou sua guarda. Ele deveria ter escapado quando teve a chance, em vez de ficar parado ali como um idiota. E assim, uma sombra apareceu de uma rocha próxima a ele. Um camarão de 1 metro apareceu dela, onde ele tinha garras anormalmente grandes e soltava bolhas por elas. E então, imediatamente depois disso, ele perdeu sua consciência. E se você não sabe, esse monstro era um camarão boxeador. Ele é uma espécie insana de camarão que dá uns super socos nos seus inimigos e destrói tudo pela sua frente. Tanto que se você coloca sua mão na água perto de um deles, eles realmente podem te machucar. Esses bichos estraçalham outras formas de vida que sejam ali mais ou menos do seu próprio tamanho. Mas agora imagina que esse camarão, que no nosso mundo é desse tamanho e já é insano, tem 1 metro de comprimento e é um monstro mágico. Isso é o que ele enfrentou. Na verdade, ele não enfrentou, ele nem viu o bichão atacando. Quando ele viu o bichão, ele foi nocauteado. E quando o Rio acordou, ele estava desorientado, sem saber o que aconteceu. Ele apagou por alguns segundos, mas foi mais do que suficiente para acabar com a sua noção de tempo. Aqui, ele nem sabia porque ainda estava vivo. Acontece que o camarão que nocauteou ele agora estava lutando contra um caranguejo gigante. Eles nem estavam ligando para ele, como se ele nem existisse. Eles estavam focados em sua própria batalha. E aproveitando isso, ele usou jatos de água e correu do mar o mais rápido possível. E com isso, o Rio percebeu o quão fraco ele é. Um mago de água que teve seu controle sobre a água tomado dele. Se bem que até agora, ele não fazia ideia que isso existisse, que isso era uma coisa, que ele poderia ter seu controle, sua magia tomada dele. Isso mostrou o quanto que o mundo é vasto e que ele tem muito a aprender ainda. E dessa forma, ele chamaria esse conceito de controle mágico. E começaria a trabalhar para aprender mais sobre isso, já que isso está diretamente ligado à sua sobrevivência, porque se ele encontrar outro monstro que pode tirar seu controle mágico, ele tá fudido. E então ele começaria a pensar por que o mar ignorou ele depois que ele foi nocauteado pelo camarão. Naquele momento, ele tinha a sensação de que o mar tinha se tornado seu inimigo, já que ele tinha matado aquele peixe. Mas na hora que ele perdeu a consciência por causa das bolhas daquele camarão, a sua presença, sua atmosfera e sua consciência desapareceram. Então provavelmente ele foi tomado como alguém incapacitado, alguém que não vai mais lutar, alguém que não é mais uma ameaça e portanto não é mais um inimigo do mar. E agora, isso foi o que ele aprendeu com a sua primeira ida ao mar. Ainda temos a segunda vez que ele voltou lá. Tendo se passado algum tempo, Rio cresceu bastante e se tornou muito forte. Aqui ele já tinha recebido a espada do Rei Fada e tinha se tornado bem mais habilidoso do que ele era antes. Embora ele ainda não tenha tido sucesso em congelar o sangue de seus oponentes, mas mesmo assim ele estava confiante de que seu controle mágico melhorou muito. Desde aquele incidente, ele nunca entrou no mar. Ele sempre coletou sal ou água salgada ou algo que ele precisava da superfície da praia para se manter seguro. Ele evitou ao máximo o combate subaquático até agora, mas chegou a hora de revisitar isso. Ele precisa vencer a competição sob o controle mágico da água contra a bola de isca. Ele está determinado a fazer isso e quer a sua vingança. E assim, ele voltou para o mesmo penhasco da última vez, segurando a mesma lança em suas mãos. E de novo, ele mergulhou de lá, caindo dentro da água. Imediatamente, ele esfaqueou um peixe aleatório com a sua lança, e assim
como no passado, no instante em que o peixe foi atacado, ele sentiu a água mudando, o mundo mudando. Ele de novo virou um inimigo do mar. A bola de isca começou a se formar ao seu redor como no passado, e ele confirmou que estava na mesma situação de antes. Ele não conseguia assegurar ou usar a água ao seu redor, só que agora o objetivo é justamente retomar esse controle. Assim, imaginando bem como fazer isso ao colocar poder mágico em suas mãos e pés, usando o controle mágico que ele aprendeu, desenvolveu e melhorou muito nos últimos tempos, ele conseguiu retomar o seu controle sobre a água ao seu redor, conseguindo assim se mexer e usar magia. Mas então com isso, ele começou a imaginar que tem um mundo sob o seu controle. Ele queria aumentar o seu alcance para não apenas ao seu redor, mas para tudo ao seu redor, inclusive para onde o cardume de peixes estava. Ele quer controlar a água a um ponto onde ele faça que o cardume de peixes, a bola de isca, não consiga se mexer, assim como no passado ele não conseguia fazer nada. Ele quer controlar toda a água ali para provar assim que ele venceu seu adversário, que ele superou esses peixes. E surpreendentemente ele conseguiu isso. A bola de isca começou a se distorcer na frente dele, porque os monstros não conseguiam manter seus movimentos e formas, e assim por causa do fluxo da água, eles começaram a se dispersar sem poder se mexer. E quando o Ryu conseguiu fazer isso, ele teve um pensamento: e se ele tentasse congelar eles? Ele conseguiria isso? Até agora, Ryu nunca teve sucesso ao congelar sangue ou seres vivos. Sempre que ele tentava fazer isso, ele era repelido. Era como se o mundo repelisse essa ação. É como se o mundo proibisse que ele atacasse seres vivos dessa forma. Mas aqui, ele conseguiu. Usando o caixão de gelo, ele congelou a bola de isca. No caso, ele não congelou os monstros individuais, mas a água ao redor deles. Porém, isso já foi um avanço, porque na superfície, na terra, ele não consegue congelar nada ao redor de 10 centímetros de um alvo. Ou seja, a partir da minha pele, em 10 centímetros, ele não conseguia fazer gelo aqui. Ele não conseguia congelar, porque assim, ele poderia usar o ar para congelar as pessoas, as presas, seres vivos. Mas aqui na água, ele conseguiu, e portanto, o cardume de peixes, a bola de isca. Isso mostrou o crescimento insano de Ryu, e ele ficou muito satisfeito. Ele neutralizou a bola de isca completamente aqui, conseguiu sua vingança. Mas claro, enquanto ele focava nisso, ele falhou completamente em perceber outros monstros. E agora uma lula gigante apareceu na frente dele. Essa lula tinha mais de 40 metros, e é o que chamamos de Kraken. Ryu, tendo aprendido a lição com o camarão da última vez, criou 5 camadas de parede em sua frente, mas elas quebraram com apenas um golpe do Kraken. Assim, ele criou 15 camadas, mas então sua magia foi roubada dele e dissipada de novo. Ele finalmente superou a bola de iscas, mas o Kraken parece estar em outro nível, porque o Kraken roubou o controle mágico dele como se não fosse nada, foi instantâneo. Ele tentou usar então o caixão de gelo no Kraken, mas todo o gelo gerado sumiu instantaneamente assim que ele apareceu, porque o Kraken de novo mostrou sua habilidade ao não permitir que o Ryu nem criasse magia. E dessa forma, Ryu usou seu jato de água para fugir dali rapidamente. E isso é algo que nem o próprio Kraken antecipou que ele faria, porque ele conseguiu fugir com sucesso, permitindo que dessa vez Ryu fugisse e não precisasse ser nocauteado para isso. Até porque, diferente da última vez, dessa vez ele provavelmente teria morrido. E com isso, Ryu reafirma que o mar é assustador. Ele conseguiu crescer o suficiente para derrotar a bola de iscas, mas o Kraken é como se fosse um monstro lendário do mar. Se na Terra nós conhecemos o Behemoth, o Grifo e os dragões, no mar nós conhecemos o Kraken. E com isso, Ryu voltaria a treinar, mas ele não teve a chance de voltar para enfrentar o Kraken imediatamente, já que em breve um barco encalharia e ele conheceria a Bell. E inclusive, quando a Bell fala que foi atacado por um Kraken e por isso o barco afundou, o Ryu entendeu imediatamente como que isso aconteceu e compadeceu com ele. Ele já enfrentou esse monstro antes, já viu ele antes e sabe o quão temível ele é. Então ele não jogou nem um pouco como a Bell foi afundado pelo Kraken. E foi assim, meus amigos, que o Ryu quase morreu 2 vezes ao entrar na água, mesmo sendo um mago de água. Embora, é claro, essas experiências tenham ajudado ele a ficar mais forte do que ele já é, porque o Ryu atualmente é um monstro. No final ele quase morreu, mas saiu ganhando. Mas o que vocês acharam disso? Gostaram, não gostaram? Definitivamente isso teria sido épico no anime, mas infelizmente ele decidiu resumir o tempo que ele passou na floresta para apenas um episódio. Até hoje eu penso que se fosse 2 ou 3 episódios dele na floresta, teria sido muito bom. Mas fazer o que, né? O anime decidiu cortar isso e não temos o que fazer. Eu gostei, mas eu quero que vocês me digam aí o que vocês pensam. Comentei que eu quero saber. E se você gosta de lutas insanas, aqui eu te conto como a Tou destruiu os paladinos em Minogue, o novo anime que tá sendo muito da hora. Então confere aí que tá bem legal. E não se esqueça de se inscrever no canal para me apoiar e deixar o gostei aí para ajudar o vídeo. Agora eu fui.